É uma alegria estar com vocês novamente, para a gente falar sobre aquilo que é mais necessário para a nossa vida, né? Viver a vontade de Deus, estar debaixo dessa proteção que é a santíssima vontade do Senhor. Hoje vamos falar sobre a vontade própria, tá bom? O tema vontade própria. Osés, o que é isso? Vamos aprender agora. Nós não temos que ter vontade própria? É a vontade dos outros? Não. O que na teologia cética e mística se chama vontade própria é quando nós obedecemos às inclinações da nossa carne e muitas vezes essas inclinações vão contrariando a vontade de Deus. Porque quando nós tivermos uma vontade, e essa vontade de fato, ela não é contra a vontade de Deus, não tem problema nenhum. E algumas vezes a nossa vontade própria, ela não é nem assim um pecado, algo do tipo. Mas é quase que a gente sempre alimentando, né? Os nossos desejos pessoais, as nossas realizações, aquela inclinação para o egoísmo. Tem coisas que está na nossa vontade que não está nem relacionada a pecar ou não pecar. Mas ali há uma desordem. E quando você alimenta essa desordem só por caprichos, né? E por conta das paixões desordenadas, isso vai atrapalhando muito a nossa vida espiritual, a nossa união com Deus. Então vamos lá. O que nos fala os santos, né? Nada é mais prejudicial para aqueles que tendem à perfeição do que contentar a sua vontade própria. Faze que os homens não tenham mais vontade própria, diz São Bernardo, né? No Sermão 3 sobre a Páscoa. E não haverá mais inferno para eles. Ou seja, nossa vontade própria, o querer estar no centro das coisas, isso é inferno para nós. E é um inferno nessa vida, e se permanecermos escravos da nossa vontade, é inferno na outra vida. E não haverá mais inferno para eles. Segundo São Pedro Damião, a vontade própria destrói todas as virtudes. Por exemplo, a pessoa é até casta, é até uma pessoa paciente, mas ela vive sempre em função de fazer a própria vontade. Isso vai sendo um verme roedor das outras virtudes. Porque tudo isso é em vista de si. É uma autossuficiência, isso é muito perigoso. Como a vontade de Deus é a fonte de todo bem, diz Santo Anselmo, assim a vontade do homem é a origem de todo o mal. Como poderia ter um bom fim aquele que se entregasse a um preceptor insensato? Um tal preceptor insensato é, porém, a vontade própria. Todo aquele que se constitui a si mesmo por mestre, repito, todo aquele que se constitui a si mesmo por mestre e segue o que ele dita a sua vontade própria é um louco. Pela terceira vez, só para gravar no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Todo aquele que se constitui a si mesmo por mestre e segue o que ele dita a sua vontade própria é um louco. Quem diz isso é São Bernardo, né? No seu epistolário número 87. Santo Antão Abade exprime o mesmo pensamento dizendo que nossa vontade própria é um vinho inebriante que faz com que não conheçamos nem o valor da virtude, nem
a fealdade do vício. O demônio tornou-se o que é só por vontade própria, nota Santo Agostinho. Por isso, serve-se ele na guerra contra as almas piedosas, principalmente de sua própria vontade, para precipitá-las na ruína. Cassiano fala isso, né? Ele conta um relato que o santo abade Aquiles respondeu aonde seus discípulos, que lhe perguntara de que armas os demônios se serviam para combater as almas consagradas a Deus. Contra os grandes deste mundo, servem-se eles da soberba, contra os comerciantes, da ambição, contra os jovens, da impureza, contra aqueles, porém, ou seja, contra os consagrados, aqueles que se entregam à piedade, eles empregam como arma a mais poderosa, a sua própria vontade, a vontade do religioso, do consagrado, né? Com essa alma, os assaltam e muitas vezes os fazem sucumbir. O abade pastor costumava até dizer: se seguimos a nossa vontade própria, os demônios nem sequer nos combatem mais, pois em tal caso, nossa vontade própria ocupa o lugar dos demônios. E mesmo dos mais péssimos que existem, ou seja, dos piores demônios. Pelo contrário, sem a nossa vontade própria, ninguém nos pode separar de Deus, nem os homens da terra, nem os demônios do inferno. Ou seja, quando nós submetemos a nossa vontade à vontade de Deus, não há mundo, não há demônio, não há homens, nada pode nos vencer, porque a vontade própria, que é o grande inimigo, o pior e mais traiçoeiro e astuto inimigo, foi vencido. Por isso, o Espírito Santo nos alerta cada um de nós. Não vás atrás de suas concupiscências, mas se aparte da tua própria vontade. Eclesiástico 18, versículo 30. O maior valor de uma ação consiste em que ela seja feita por obediência, e o maior defeito é que seja o resultado da vontade própria. Ou seja, você quer fazer várias ações de evangelização, vários empreendimentos apostólicos, mas a grande referência quem é? Você, eu, e não a vontade de Deus. Santo Irineu de Lyon falava o seguinte: no reino da luz, quem reina é Jesus, e no reino das trevas, quem reina é o próprio homem, ou seja, a vontade própria. Tenhamos cuidado com o nosso orgulho e com a nossa autossuficiência, né? São Felipe Neri costumava falar para os seus penitentes, antes de tudo, a abnegação de sua própria vontade, ou seja, que isso preceda qualquer coisa. E dizia apontando para a testa: em 4 dedos de largura está toda a santidade, isto é, ela está toda na mortificação da vontade própria. Quando nós mortificamos a vontade própria, aí eis o segredo da vida de santidade. E vai falar São Jerônimo: tanto ajuntas a virtude, quanto subtrais a tua vontade própria. Ou seja, quanto mais você renuncia à vontade própria, mais você cresce nas virtudes. Fala São Jerônimo, né? Por isso, os penitentes que, confiados em si mesmos, desprezam os conselhos do seu confessor e seguem as sugestões de sua vontade própria, cometem, por assim dizer, um pecado de idolatria para consigo mesmo, né? Pois adoram a sua própria vontade. A única exceção é caso, se Deus o livre, o confessor mandar você fazer algo que seja evidentemente contra a moral, né? Contra aquilo que ensina a igreja. Aí tudo bem, você não vai obedecer uma orientação dessa forma, óbvio. Se é algo que leva ao pecado e que é pecado, e você tem claríssimo isso,
Não tem como, certo? É a única exceção, nos falam os santos. Caso contrário, a gente deve obedecer. Como diz São Bernardo, morra à vontade própria e não haverá mais inferno para nós. Salve Maria. São Bernardo de Claraval, rogai por nós.